Tchalá, passando aqui para avisar vocês que realmente eu vou fazer uma live na semana que vem, mas não pude esperar até a semana que vem, porque eu precisava trocar uma palavrinha rapidinha aí com alguém que me fez uma pergunta, e uma pergunta séria, e eu quero responder logo a ela, porque também tenho essa ansiedade, né? É que ela me falou sobre uma queixa que ela ouviu e viu nas redes sociais de uma pessoa reclamando de uma jovem no Sul, parece ser um nome meio alemão, né? Menina, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. E que a menina é uma jovem e ela fala que ela é cigana e que ela faz previsões, e que as previsões da menina nunca dá certo, mas mesmo assim tem muitos seguidores que cobram uma fortuna para fazer ler carta, para fazer coisa errada. E eu quero aqui falar para você, minha querida, uma coisa, olha só. Cada um cuida da sua vida da melhor forma que ela pode cuidar. Não tô te passando um pito nem brigando com você. Ao contrário, estou te alertando para uma coisa: todos os nossos atos, todas as nossas atitudes estão sendo vigiada, tá bom? Quando as pessoas falam assim, você está sendo vigiado o tempo todo. Não é só por uma câmera de filmagem, que hoje em dia nós vivemos disposto a essa tecnologia, né, online, o tempo todo mundo olhando você. Não só essa, mas existe uma coisa muito maior que chamamos deuses, somos seres que você não vê, que os olhos humanos, às vezes, de muitos poucos possam ver, estão sempre ali olhando todas as suas atitudes que você faz. E na hora que você faz um pedido, né, Adiel, porque você está passando uma situação difícil, você não tem moral, você não tem dignidade para pedir nada a ele, porque o que você fez pelo teu irmão? Você mentiu, você fez trambique em nome de dinheiro, em nome de ganhar love. Isso não traz felicidade para ninguém, não traz mesmo, não adianta. Eu não conheço ninguém que viveu a vida toda fazendo trambique com alguém sendo feliz. Ele pode até ter bens materiais, e bens materiais é felicidade? E como você encara quando você passa problemas? Você vai dizer, mas cigana, você não tem problema? Muito. Eu tenho muitos problemas. Tenho problemas de família, como vocês têm. Tem problemas financeiros? Hoje em dia, graças a Deus, estabilizado, mas tenho também, porque tem preocupação. Mas como é que você, Liroma, encara isso? Como uma coisa natural da vida, sem desespero, sem sofrimento, entendendo que todo mundo passa pelos seus intempéries, que não vai ser a desonestidade, a falta de caráter, a falta de moral e de étnica que vai me fazer enganar um gagê para tirar dinheiro dele. Agora, se alguém o faz, é problema desse alguém, ele vai responder por isso, porque isso não é justo, isso não é certo. Agora, ela também comentou sobre ele dizer que a língua romani, que tem uma porção de gente aí que se diz cigano que não fala a língua romani. Olha só, deixa eu falar só uma coisa a vocês, seja quem foi que fez esse comentário. Não é a língua machiúsa, nunca foi a língua, entenda bem. Nunca foi a língua que uniu o povo cigano, tá bom? Ou o povo roma, nunca foi. Todo mundo acha que é, não é verdade. Eu posso dizer a você, porque quando eu era pequena, na vivência com a minha avó, na sua barraca, na sua tenda, em todo aquele sofrimento que nós tínhamos de uma vida miserável de poder financeiro, de poder de bens, mas muito rico em poder espiritual, honestidade, verdade e aquela presença daquela energia de Deus. Eu via muitos gagê chegar lá para aprender, para pagar os ciganos para aprender a falar a língua deles. E eu vou dizer uma coisa a você: tem uma família que morou uma época conosco que eles não eram ciganos, eles não eram Roma, eles não eram romanes, não era Calon, não era Cinti, não era nada disso. E eles saíram de lá porque conviveu com a gente aprendendo a falar a língua nossa. E eles são ciganos? Não. Eu tenho um grande amigo meu, um herveiro, ele vai agora até lembrar de mim, ele está lá no estado do Rio. O que ele é? O cigano Rom Luiz. Ele nem teve, a documentação dele foi feita há muito tempo depois, só com esse nome Rom Luiz. Ele é um cigano, como vocês chamam cigano aqui no Brasil, porque lá na Europa não chama ninguém de cigano, tá? Porque esse cigano é um nome pejorativo, não se pode falar cigano. Definição de cigano no dicionário do Aurela: vagabundo, trambiqueiro, enrolão, vadio, tudo que puder, que for pejorativo, tá lá na definição desse nome cigano, tá bom? A gente não liga, eu até nem ligo mais, até no começo me incomodava, hoje em dia eu já não ligo mais, mas realmente essa é a definição, essa é a tradução do dicionário Aurélio em relação a esse nome cigano, a definição dele, tá? Então, o cigano Rom Luiz teve documentação dele tarde, assim como eu, como meus irmãos,
com o nome de Ron Luiz, é o nome dele, e ele é um cigano. Pergunta se ele fala alguma coisa em Calon, em Chibi, Sinti, Romano, não fala nada, mas ele é um cigano, mamãe cigana, papai cigano, vovô cigano, e ele não é um cigano? Claro que ele é, não é a língua que une, é os preceitos, é a ética, é a magia, é a forma de viver, tá bom? É isso que nos une de verdade a nossa etnia, a nossa família, ela é a nossa família, tá bom? Porque é muito fácil. Há pouco tempo, uma amiga minha de Camaçari falou que um grupo de pessoas esteve lá, que veio de outra cidade, iam fazer uma monografia sobre ciganos, e pediu para que ficasse lá para aprender a língua. Os ciganos que estavam lá, senhoras sem condições financeiras, sem guardar o sagrado, sem entender que não se pode passar aos nossos preceitos a pessoas que não é de nossa etnia, elas ensinaram e eles saíram de lá, entendeu? Até escrevendo coisas em lugares aí como se fossem os Roma, entendeu? Falando realmente como se fosse um Roma. Então não tem nada a ver só, não é só a língua que nos une. A língua, ela é importante para a comunicação daquele grupo entre si, mas a língua também ela pode ser daquela que você está naquele país. O garoto cigano chegou no Brasil com 5, 6, 7 anos, 4 anos, 3 anos, ele aprendeu só a falar o português. Eu falo isso porque tem gente na minha família assim, tá bom? Com medo da perseguição, da sociedade estabelecida naquela época. Eu sou uma senhora, eu já disse a vocês que eu sou idosa, vocês imaginam que eu já passei. Hoje em dia, cigano é romântico, é bonitinho, mas naquela época não era, não. O bicho pegava, entendeu? Até hoje ainda pega, entendeu? Por causa de fundamento religioso. E quando eu falo que cigano não é religião, eu falo sempre lá, cigano não é religião, tá bom? Cigano é um povo étnico, de uma cultura que não se deixou escravizar por uma sociedade estabelecida, tipo monarquia, tipo fundamento religioso, por isso eles saíram fora. E como é que o cigano étnico, aqueles que preservam de verdade a sua magia, a sua cultura, vai ser fundamentalista em alguma coisa? Não vai. Não vai, ele é plural. Ele passou na Índia, trouxe os preceitos daquele sincretismo das religiões da Índia, né? Basta dizer que a gente adora também a Kali, né? Que é a manifestação da Durga. A deusa, a gente chama deusa Kali. Aí tem Santa Sara Kali, que é um sincretismo do catolicismo, que nem canonizada ela foi. Não sei se vocês sabem disso, né? Santa Sara Kali não foi canonizada, ela não é reconhecida pela Igreja romana, né, católica romana, como santa. Aí você vai lá, uns dizem que era uma sacerdotisa do Egito. Então, tem várias nomenclaturas. Então, a gente foi passando nesses lugares, na Grécia, apanhando a deusa Heras, entendeu? Deus Hermes. A gente foi apanhando de cada desse povo, trazendo e fazendo essa panelada de sopa, de letrinha, de vários lugares. Então, mas uma coisa que cada cigano preservou foi o quê? A bênção que Diel deu, que esse universo deu para a gente, que foi o que é a magia. Qual é a magia? Ela é segredo? É claro que os místicos tem em Roma de tudo quanto é jeito, mas eles não vão contar para você qual é o misticismo dele. Mas só posso dizer uma coisa, que Diel foi bom, porque quando nós sofremos uma díspora, e porque não aceitamos casta, porque não aceitamos religião, porque não aceitamos governo, o que aconteceu com a gente? A gente foi expulso, ninguém dava emprego, ninguém dava trabalho. O que Diel deu a gente? O que Deus deu aos ciganos? A magia. Deu o poder de ver aquilo que os gagê não vê. Deu o poder de olhar nas cartas e enxergar o que os gagê não enxerga. Porque não é você chegar lá, tirar um lobo e falar, ou tirar um urso, vão te trair. Não, é muito mais do que isso. Às vezes nem isso você tira e você já sabe o que está acontecendo. Quando você lê a mão, a linha espiritual é muito mais profundo. Mas por quê? Porque somos melhores que vocês? Não. Porque nós tínhamos que sobreviver, porque ninguém dava emprego a cigano. Então, os homens pouco conseguiam ganhar algum dinheiro, porque eram sempre esculachados. Eu contei uma história aqui a vocês viram como é que era. E as mulheres saíam para a rua para quê? Para nomadear. Levar as filhas maiores de 7 anos, porque antes disso não podia,
Só de algumas etnias que fazia isso, a nossa não. Ia no meio da rua ler a mão das gagê. Para quê? Porque elas davam uma moedinha, davam um anelzinho para a gente fazer de dinheiro, porque a gente não tinha como trabalhar. Quem é que dava emprego para uma cigana lavar a louça, uma roma lavar a louça? Para uma roma fazer uma costura? Jamais. A gente era feiticeira, era bruxa, era suja, era porco. E essas coisas todas ficaram em cima de nós. Então, o que Deus deu?